sou professora de Sociologia e hoje vamos falar um pouco sobre o Estado nazifascista. Então, o que é fascismo, nazismo e antifa? Certamente você já ouviu falar sobre eles. Na esteira dos protestos antirracistas eclodidos nos Estados Unidos após o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco em Minneapolis, no estado de Minnesota, em maio do ano passado, no Brasil também deu o que falar por dois eventos singulares que voltaram a lançar luz para termos como fascismo, nazismo e antifa. Nesta data em Brasília, o grupo auto-intitulado 300 do Brasil marchou na capital federal com tochas, máscaras e palavras de ordem contra o Supremo Tribunal Federal. Menos de 30 pessoas participaram da caminhada, segundo o jornal O Globo. Mas as semelhanças com as manifestações de supremacistas brancos, como em 2017 nos Estados Unidos, chamaram a atenção das autoridades e das redes sociais. A discussão acerca do conceito de nazismo e fascismo volta e meia vem à tona no Brasil e já pôs em campos opostos os governos brasileiro e alemão. Para alguns, o nazismo é proveniente da esquerda e na Alemanha, berço da barbárie nazista, o movimento é amplamente reconhecido como de extrema-direita. O fascismo é uma ideologia que prega um partido único e um Estado totalitário, contrário ao liberalismo econômico e ao comunismo. É embasado em sentimentos nacionalistas e ufanistas, como manifestado pelos fascistas entusiastas do irredentismo italiano, que defendia a anexação à Itália de todas as regiões ligadas ao país por costumes e idiomas ou laços semelhantes. E no nazismo alemão, pela máxima, Alemanha acima de tudo. O fascismo adota uma militarização da vida política e a presença da figura militar na vida pública, projetos de expansão imperial e enfrentamento de supostos inimigos internos ou externos. Uma das frases mais famosas do líder fascista Benito Mussolini, um ex-combatente de guerra, era: muitos inimigos, muita honra. Bom, o fascismo nasceu na Itália após a Primeira Guerra Mundial, em um contexto de crise política e econômica e temor de supostos movimentos comunistas após a Revolução Russa de 1917. Emílio Gentili, o termo fascismo deriva do termo em latim facilitório, que representa um conjunto de galhos amarrados a um machado, símbolo da punição na Roma Antiga. Em 1919, o líder político Benito Mussolini reuniu ex-combatentes da Primeira Guerra e formou o grupo Face de Combatimento, grupo de combate, que passou a agir como uma milícia contra políticos de esquerda, judeus e homossexuais. Grupo de combate, que passou a agir como uma milícia contra políticos de esquerda, judeus e homossexuais. Em 1921, o grupo é convertido em legenda por Mussolini, o Partido Nazionale Fascista. O movimento fascista mobilizou principalmente a pequena e média burguesia, elites empresariais e latifundiárias, e também a classe média e setores do Vaticano. Segundo o historiador britânico Ian Kershaw, em seu livro De Volta do Inferno, em 1939, quase metade da população italiana estava afiliada a uma organização fascista. Não,
O fascismo é geminado na Itália e posteriormente na Alemanha. Uma legenda com proposta semelhante foi fundada, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Segundo o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Ceará, Fábio Gentili, os dois são muito semelhantes, mas não são iguais. O cerne ideológico do fascismo é o Estado totalitário que visa mobilizar e incorporar as massas, enquanto no nazismo, desde logo, o Estado totalitário ganha um sentido racial-racista, de cunho ideológico, no fascismo, que pelo menos no início não é prioridade do regime. É o que ele diz. A Itália, por exemplo, só passou a perseguir judeus após a associação com a Alemanha, preparando-se para a guerra. A lei racial italiana é de 1938, mais tardia que a legislação nazista. As duas ideologias são derivadas da extrema-direita, como pontua o Museu de Israel, o Museu do Holocausto em Israel. É um movimento iniciado após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de retomar o projeto racial-racista do nazismo, reforçando a supremacia branca ou da raça ariana. Nos anos seguintes, nasceram várias células neonazistas, simpatizantes ou mesmo descendentes dos movimentos nazistas da primeira metade do século XX. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1917, uma marcha neonazista na cidade de Charlottesville bradava contra negros, homossexuais, judeus e imigrantes. Centenas de pessoas compareceram ao movimento com tochas e símbolos de grupos racistas estadunidenses, como a Ku Klux Klan, anterior ao nazismo, mas que compartilha com o mesmo a ideologia supremacista branca e de extrema direita. E o que é antifascismo ou movimento antifa? O antifascismo ou movimento antifa não é uma organização hierarquizada. Em geral, é um conjunto de pessoas que propõem a ação política direta e, se preciso, por meio da força, para combate ao fascismo. É comum a presença de anarquistas nas fileiras e também a adoção da tática Black Bloc. Benito Almicar Andrea Mussolini nasceu em 1883 na Itália. Ele combateu na Primeira Guerra Mundial e criou o Partido Nacional Fascista e virou primeiro-ministro em 1922. Passou a utilizar o título Segundo Duce, que significa líder. Levou o país à Segunda Guerra Mundial e foi morto pela população em 1945. Adolf Hitler nasceu na Áustria em 1889. Ingressou em 1919 na sigla que seria mais tarde o Partido Nazista. Ele virou chanceler, primeiro-ministro, em 1933 e passou a utilizar o título de Führer, que significa condutor ou líder. Levou o país à Segunda Guerra Mundial e cometeu suicídio diante da derrota iminente para os aliados. A legislação penal brasileira pune a apologia ao nazismo. A lei número 7.716 de 89 penaliza os atos de discriminação ou preconceito, que está no cerne do nazismo, e menciona no parágrafo 1º, fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, ornamentos e distintivos ou propagandas que utilizem a cruz suásticas ou gamada para fins de divulgação do nazismo, estipulando pena de 2 a 5 anos e multa. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima e se inscreva no meu canal.